Marte é o planeta mais visitado do nosso entorno próximo. Sondas enviam mensagens de lá com uma regularidade impressionante. Mas recentemente, uma circunstância deixou os cientistas em choque e levantou muitas perguntas. Por que em Marte são observadas variações sazonais na concentração de oxigênio? Por que isso é registrado com mais frequência sobre a cratera Gale? Será que alguém está respirando em Marte? Vamos tentar entender isso agora mesmo. Vamos começar pelo último. A presença de oxigênio não significa a presença de vida em um corpo celeste. Esse gás pode ser produzido também por processos inorgânicos. Isso significa que, por enquanto, não devemos imaginar florestas exuberantes e megacidades altamente desenvolvidas se erguendo entre as dunas vermelhas de Marte. A humanidade procura ativamente por vida nesse planeta desde o século XIX, mas até agora sem sucesso. Se antes as pesquisas eram baseadas em fantasias, nas quais apareciam marcianos míticos, bondosos ou guerreiros, as abordagens modernas mudaram um pouco de direção. Agora, os cientistas procuram por vestígios químicos de vida real ou passada em Marte, além de monitorar a presença de bactérias anaeróbias. O que interessa aos astrônomos em primeiro lugar? Claro, o oxigênio. Os resultados das observações estão relacionados com esse elemento. O rover, que desde 2012 está na cratera Gale, é uma cratera de impacto cuja antiguidade impressiona. A idade da cratera é de aproximadamente 3,8 bilhões de anos. Lembrando que o sistema solar tem 4,5 bilhões de anos. Por isso, quando os cientistas escolheram o local de pouso do rover, esse fator foi prioritário. Por quê? Os astrônomos esperavam que a cratera fosse uma espécie de arquivo, guardando evidências do passado do planeta vermelho, informações sobre aquela época em que talvez existiu vida aqui. Mas a descoberta foi ainda mais inesperada. Então, afinal, quem está respirando em Marte, na cratera Gale, e o que mais foi descoberto lá, além das emissões de oxigênio? Entre as descobertas interessantes, vale destacar as rochas sedimentares erodidas, que podem ser depósitos lacustres. Esses são indícios do passado, a partir dos quais podemos concluir que em Marte havia corpos d'água. Embora as discussões sobre a origem das rochas sedimentares encontradas ainda estejam em andamento e os cientistas ainda não consigam chegar a um consenso. Na verdade, não apenas as evidências apresentadas pelas sondas, mas também inúmeras fotos tiradas da órbita mostrando redes ramificadas de rios, enormes vales fluviais e cânions profundos apoiam essa teoria. Muito provavelmente, Marte já teve muita água em algum momento. Talvez alguns mares estejam agora enterrados sob quilômetros de areia enferrujada. E quanto às notícias sobre o oxigênio? A atmosfera do planeta vermelho é mortal para uma pessoa sem traje espacial. Se você pousasse na superfície de Marte, saísse da nave e tentasse dar pelo menos uma respirada, com certeza sufocaria. Ela é muito mais rarefeita do que a da Terra, muito mais do que no topo do Everest. A atmosfera marciana é saturada de dióxido de carbono, que compõe 96% dela. Mas no que diz respeito à cratera Gale, aqui os cientistas tiveram uma surpresa. O que o robô Curiosity descobriu lá? Sobre essa cratera, são observadas estranhas anomalias. A atmosfera acima dela aumenta de forma estável o teor de oxigênio na primavera e no verão, mas no outono, o nível cai para o normal. Na verdade, a presença de oxigênio em Marte não é novidade. Uma pequena quantidade dele foi encontrada na atmosfera. Ele é medido em centésimos de porcentagem. No entanto, acima da cratera Gale, o quadro muda. Nas estações quentes, sua concentração no ar aumenta para 30% e no frio diminui. Por isso, dá a impressão de que o oxigênio é produzido por alguém ou por algo, lançado na atmosfera e depois absorvido de volta. O que dizem as pesquisas científicas sobre isso? Os astrofísicos descobriram que, durante o inverno marciano, a pressão atmosférica cai, assim como o nível de dióxido de carbono. Isso se explica pelo fato de que o elemento congela nos polos de Marte, porque os invernos aqui são rigorosos. Quando esquenta, o gás descongela e começa a evaporar,
o que aumenta novamente a pressão atmosférica. Os outros gases na atmosfera de Marte se comportam de maneira semelhante, mas não o oxigênio. Por que essa situação é observada sobre a cratera Gale, o que provoca a liberação de oxigênio, e então tudo volta aos parâmetros anteriores? Existem muitas hipóteses. A mais popular diz que a água ou o dióxido de carbono se decompõem na atmosfera de Marte e se transformam em oxigênio. No entanto, para aumentar a concentração desse gás para incríveis 30%, a atmosfera precisaria conter 5 vezes mais água do que existe atualmente. Em geral, os cientistas atualmente não sabem como explicar esse aumento repentino, seguido por uma queda igualmente inexplicável. O que é isso? Alguma mina fechada onde vivem seres inteligentes, por analogia com os personagens do romance de Wells, Os Primeiros Homens na Lua? Ou alguma civilização altamente desenvolvida organizou instalações de produção subterrâneas em Marte? Então por que as sondas, durante todo o tempo em que estiveram no planeta vermelho, não viram uma única alma viva? Talvez você tenha alguma teoria que quer compartilhar. Com quais descobertas o rover marciano da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço Perseverance surpreendeu o mundo? Em março de 2025, a revista Nature falou sobre uma descoberta apresentada na conferência Lunar and Planetary Science Conference. Recentemente, o Perseverance encontrou uma estranha pedra com padrão de leopardo na cratera Jezero. Essa cratera, muito provavelmente, é o fundo de um enorme lago que existiu em Marte bilhões de anos atrás. A pedra encontrada pelo robô explorador não é nada comum. Ela possui manchas escuras, com bordas ao redor. Estruturas semelhantes são criadas por micróbios terrestres ao reagirem com minerais. Então, isso é apenas uma curiosidade química ou uma evidência de vida marciana? Quando Perseverança analisou do que é feito o pedregulho, descobriu que as manchas escuras são ricas em fósforo, ferro e enxofre, o que mais uma vez comprova a origem microbiana dessas estruturas. Os micro-organismos podem consumir ferro e, em troca, liberar substâncias que formam padrões semelhantes. No entanto, tudo isso também poderia ter surgido sem a participação de organismos vivos. Além disso, os cientistas analisaram a própria rocha e descobriram que ela não foi submetida ao aquecimento. Isso significa que, se houver vestígios de micróbios na superfície da pedra, eles não foram apagados. Conclusões finais só poderão ser feitas quando as amostras chegarem à Terra. Infelizmente, não é possível analisar o material em Marte por métodos isotópicos. De qualquer forma, esta é uma das evidências mais marcantes e notáveis da possível existência de vida em Marte. Se combinarmos as pedras de leopardo e as emissões sazonais de oxigênio na cratera Gale, isso sugere que as suposições sobre a habitabilidade de Marte não são tão infundadas assim. O Perseverança parou por aí? Ou ele nos surpreendeu com mais alguma descoberta interessante? Além das pedras com manchas de leopardo, ele encontrou na superfície de Marte uma mirtilo de pedra. As pequenas pedras redondas realmente se parecem muito com essa fruta. Na verdade, ele não foi o primeiro a encontrar essas estruturas esféricas. Antes disso, elas já haviam sido descobertas em diferentes lugares de Marte. E a segunda sonda fotografou essa descoberta estranha justamente na cratera Gale. Novas esférulas, como foram chamadas pelos cientistas, foram encontradas por Perseverance na encosta da colina da Bruxa Hazel, na cratera Jezero. Além disso, não é apenas um monte de pedras esféricas, mas sim uma rocha inteira composta por elas. O diâmetro das esferulas é de cerca de 1 milímetro. De onde elas vieram e como se formaram? Existem muitas hipóteses, mas apenas algumas principais. 2. As pedrinhas se depositaram da água em cavidades das rochas, o que indica um passado aquático de Marte. Ou elas são evidências de uma erupção em grande escala, de um impacto de meteorito, de qualquer evento acompanhado por fluxos de lava? De qualquer forma, essa descoberta será um auxílio no estudo da história geológica do planeta vermelho, retomando as peculiares emissões de oxigênio na atmosfera marciana. Seria possível, no contexto da futura colonização, produzir esse gás valioso para os humanos de forma artificial? O robô marciano, graças às mais recentes inovações, conseguiu fazer isso. Entre outras coisas, o aparelho foi equipado com o dispositivo MOX
I é um sistema único capaz de agir como uma árvore. Absorve dióxido de carbono e libera oxigênio. Se formos descrever o processo em palavras simples, ele não é complicado. O MOXI está equipado com uma bomba que suga o ar marciano. Em seguida, dentro do aparelho começa o trabalho intenso. O device, usando truques eletroquímicos, separa literalmente, átomo por átomo, o oxigênio das moléculas de dióxido de carbono. Para que isso seja possível, é necessária uma temperatura muito alta, cerca de 800 graus Celsius. Por isso, o corpo do aparelho é protegido por uma carcaça inovadora resistente ao calor, e a superfície é coberta por uma camada finíssima de ouro que reflete os raios infravermelhos. Ou seja, agora a colonização de Marte está literalmente à nossa porta. O dispositivo incrível vai nos permitir respirar no planeta vermelho. Não tão rápido. Uma expedição de 4 astronautas vai precisar de 1 tonelada de oxigênio para sobreviver em Marte por 1 ano. No entanto, o MOXIE produziu apenas 5 gramas de oxigênio, o que é suficiente para cerca de 10 minutos de respiração. No entanto, não se esperava grandes volumes desse aparelho. É um desenvolvimento experimental. No futuro, esses dispositivos tão sofridos serão testados em qualquer clima, em diferentes horários do dia, e, com sorte, até durante tempestades de poeira. Entender como ele funciona em diferentes condições. Por exemplo, a Patunity parou de se comunicar justamente durante uma tempestade de poeira gigante. Um dos principais perigos tanto para as pessoas quanto para os robôs. É interessante notar que o oxigênio é necessário não apenas para a respiração das pessoas que chegarão a Marte, como parte da missão de colonização. Esse gás também é necessário para trazer os colonizadores de volta à Terra. Para o lançamento da nave do planeta vermelho, são necessárias 25 toneladas de oxigênio. Por fim, lembramos que os cientistas já encontraram várias evidências de que, pelo menos, já houve vida em Marte. Por exemplo, os astrônomos estudaram fragmentos do planeta que foram lançados de sua superfície como resultado de alguns eventos catastróficos. Os primeiros meteoritos foram encontrados ainda em 1911, no deserto do Egito. Como resultado do estudo desses objetos, merece maior atenção o meteorito antártico, encontrado em 1884. Durante a pesquisa, os cientistas ficaram surpresos. Ao microscópio, eram visíveis fósseis que lembravam colônias bacterianas. Posteriormente, essa hipótese foi totalmente refutada, mas, a cada ano, aumentam os artefatos que servem como evidências possíveis de vida em Marte. Vamos pensar, como poderia ser a vida no planeta levando em conta a baixa gravidade? Muito provavelmente, as criaturas lá atingiriam tamanhos gigantescos. Conte nos comentários como você imagina os organismos vivos que um dia habitaram o agora morto Marte. Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda temos pela frente episódios muito interessantes e simplesmente espetaculares. Mas para que eu possa continuar alegrando vocês com todos os personagens dos vastos espaços do universo, eu preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de forma bem simples. Basta deixar um like eletrônico neste vídeo. Afinal, não temos outro tipo de like por aqui. E continuar a frase "eu sei". Dessa forma, você vai mostrar que estamos seguindo na direção certa. Não mude de canal. Legenda criada por mim.